Como que é a vida de uma pessoa gordinha na Coreia? 그러면 한국에서 사는 좀 뚱뚱한 사람의 삶은 어때? 그 뚱뚱의 기준이 어느 정도일지는 Mas aí você tem que dar um parâmetro de, por exemplo, o que é gordinha? Aí já estamos entrando no papo filosófico. 일단 거의 없어요. Uma 거의 pessoa... É que quase não tem muito uma pessoa gordinha. Mas não tem. Quase não tem. Não é tão comum assim. É mesmo, você não vê. Eu imagino que aumenta ainda o preconceito quando você não vê. 그러면 흔하지 않으면 더 그 차별이 심하지 않아? 엄청 심하죠. É bastante. Uma pessoa que é acima do peso, assim, acima do peso da média das pessoas. 그러면 보통 그냥 평균에서 더 살찐 사람을 보통 그런 사람의 삶이 어떤 것 같아? 일단 그런 친구가 있거든요. Tem uma amiga assim. 근데 이제 그 친구랑 같이 하루 종일 놀면서 돌아다녔었는데 Ela ficava andando junto, né? Fazia um rolezinho. 제가 살면서 받아본 적이 없는 시선들을 받아보긴 했어요. 진짜? O quê? Não, ela falou assim, que ela saiu com essa amiga e pela primeira ela recebeu alguns olhares que ela nunca recebeu na vida dela, andando com essa amiga, assim. 그러니까 젊은 사람들은 잘 안 그러긴 Os 하고 mais novos, os mais jovens, ninguém tá nem aí pro outro, né? 근데 이제 할아버지나 Mas normalmente os mais velhos, os velhinhos, assim, né? Os 나이가 velhos, 드신 velhas. 분들이 대놓고 경멸의 눈빛을 보낸다든지 As pessoas, sabe que as pessoas que já são mais retrógradas, assim, a pessoa já fica olhando com um olhar meio, julgando a pessoa só pelo olhar, sabe? Julgando. Já olhando de um jeito meio pejorativo. 특히 여자가 뚱뚱할 때 Principalmente se uma mulher for gorda. A mulher gorda, ela sofre muito preconceito. Então, só dela estar andando na rua, as pessoas já olham feio, já fazem comentários. 그러면 이제 뚱뚱한 여자가 길을 걸으면서 사람들이 쳐다보고 막 멘트도 하고 그래? 멘트를 하진 않는데 Falar não chega a esse ponto, 근데 눈빛이 좀 mas pelo olhar. Entendeu? 그리고 그 친구가 좀 취업이 하기 힘들다. Ela falou que 저는 ela tinha dito pra ela que ela tava até com dificuldade de conseguir emprego. Caramba, tem. 근데 A 아마 pessoa gordinha não consegue emprego. 그럼 뚱뚱한 사람들은 조금 더 일 구하기 힘들다. 뭔가 그렇게 딱 정의 내리기보다는 뭔가 이렇게 딱 바라볼 때 게으를 것이다라고 생각하는 게 좀 있는 거. Na Coreia, não é que aquilo é certeza, tipo, você é uma pessoa acima do peso, você não vai conseguir trabalho, não é isso. Mas quando você vem numa entrevista, a pessoa acima do peso, eles já têm um olhar de essa pessoa deve ser preguiçosa. Aí eles já normalmente não contratam. Entendi. Caramba, cara. 근데 그게 doideira. 어른들한테 조금 더 심한. Mas isso é muito mais acentuado na geração mais velha, né? Os mais velhos já têm um pouco mais essa visão de, pô, essa pessoa é mais acima do peso, a pessoa gordinha deve ser preguiçosa. Caramba, que doideira, né? Como que são culturas diferentes. E outra coisa que eu queria saber 좀 궁금한 것도 있는데 é... A Coreia do Sul 남한은 tem uma das maiores taxas de suicídio do mundo. 자살률이 제일 높은 나라잖아. Por quê? 왜? 왜 그런 것 같아? 이것도 정말 복잡한 여러 이유가 Isso 있다고 também tem 생각하는데. vários motivos que é bastante complicado. 일단 한국은 정말 못 살았던 나라거든요. Porque assim, não sei se você sabe, né? Mas até a Coreia, até uns 50, 60 anos atrás, era um país muito pobre. 그러니까 여러분들이 muito pobre. 50 상상하는 anos 그 atrás. 이상으로 못 살았던 나라예요. É um país que as pessoas nem conseguem imaginar o quão pobre era. Tipo, se eu não me engano, a Coreia era mais pobre do que o Haiti. Há 50 anos 50, atrás. 60 anos atrás. A época dos meus pais, Caramba. minha mãe, ela conta, né? Que ela não tinha o que comer, aí ela comia planta, caçava passarinho, tipo, comia flor. Mas o que aconteceu em 50 anos Porque para ter? hoje Hoje a não, Coreia é né? uma das Porque- principais porque- potências porque- mundiais. porque- O que aconteceu em 50 anos? hoje- 거의 우리 부모 세대, 그러니까 Na época da 거의 geração 할머니, dos 할아버지 nossos 세대의 avós, né? 엄청난 희생이었죠. Eles se sacrificaram muito pro 그러니까 país poder crescer. 그분들은 그 실제로 우리나라가 어땠냐면 겨울이 되면 산이 다 민둥산이 되는데 먹을 게 없으니까 나무 껍질을 다 이렇게 사람들이 까먹을 정도로 가난했단 말이에요. 그죠? Então, na Coreia, só para exemplificar um pouco mais o quão pobre a Coreia era, é porque no inverno, né? No inverno na Coreia é muito frio. Tipo, dependendo da região, dá menos 16, menos 18 graus. Então,
a neve cobria toda uma montanha. Então, naquela época do inverno, como eles não tinham o que comer, eles pegavam a árvore, pegavam a raspa da árvore e ficavam comendo no inverno, pra não morrer de fome, entendeu? 그래서 이제 그분들이 뭐 해외로 나가서 Essas pessoas foram indo 광부로 pro exterior, 일하거나, trabalhavam 간호사로 일하거나, como 전쟁에 참여하거나 farmácia, iam pra guerra, 이런 식으로 해서 외화를 aí 벌어들이고 conseguiam dinheiro, né, de fora, dinheiro exterior. 그분들이 이제 벌어들인 돈으로 지금 저희 세대를 교육한 거거든요. Aí com aquele dinheiro eles usaram para educar a nossa geração. 그러다 보니까 이제 우리 세대들한테 공부에 더 성공에를 이제 강요하기 시작하는 거죠. Aí por isso que, por eles terem passado tudo isso, eles ficam pressionando mais a nossa geração de, pô, vocês têm que estudar, tem que se esforçar mais na escola, tem que ter bons resultados. essa cultura de sacrifício, né? Isso. De sacrificar pelo 그래서 더 coletivo. 뭔가 한국은 그러면 그 나라를 위해서 좀 더 희생하는 그런 문화가 생긴 거잖아. 그게 그러면. 어른들한테는 Então, 있어요. tinha nos mais velhos, né? Na nossa geração não tem tanto, mas na geração dos mais velhos, nossos avós, nossos pais tinham essa coisa de eu indivíduo, vou me sacrificar pelo bem maior. Entendeu? 그다음에 이제 그게 우리 세대들한테는 끝없는 경쟁. 네, 그러니까 계속 시험 치고 1등을 해야 되고 누굴 밟고 올라서야 되고 초등학생 때부터 계속해서 그거를 겪어오는 거죠. Aí por isso que, por exemplo, depois da geração dos nossos avós, nossos pais, conseguirem ter esse dinheiro para investir na próxima geração, essa próxima geração, desde criancinha, já começou a competir. Então, por exemplo, você vai na escola, na primeira série, você já está competindo com seu amigo do lado para ver quem está conseguindo a maior nota, porque só aí vai definir quem vai para uma faculdade melhor, porque só aí vai definir quem vai para um trabalho melhor, onde ganha mais, e essa competição começa a ficar cada vez mais acirrada com o tempo. 제가 학생 때 제일 많이 들었던 얘기가 네가 놀 때, 네가 잘 때 적의 책장은 넘어가고 있다는 얘기를 많이 들었어요. Essa frase uma das frases que ela mais ouviu quando era criança era quando ela ia descansar, quando ela ia dormir, os pais, né, os mais velhos, os adultos, falavam para ela assim: enquanto você está dormindo e descansando, o inimigo tá passando folha, tá estudando. Então, quando você vai dormir mesmo? Você vai descansar mesmo? Ó, ele tá preparando pra prova. E você? Vai dormir mesmo? E ficava assim, pressionando toda hora. O inimigo, quem seria? Tipo, seria a pessoa que vai fazer a prova junto com você. Caramba, então ela estuda o dia inteiro e 그럼 quando ela vai dormir, o pai fala, olha, você vai dormir, o 너 inimigo tá 진짜 잘 거야? estudando, tá passando folha. 너 적은 지금 공부하고 있다. 그럼요. Cara, depois eu vou falar pra ela. Caramba, Cara, mas eu cara. vou pedir pra ela depois contar os bagulho da época que ela apanhava na escola. Meu irmão, É mesmo? 제가 고등학교 다닐 이따가 너 학교 맞은 것도 이따 얘기해 줘. 아무튼. Pô, e é uma das perguntas que eu queria fazer, de como que é Meu o irmão. bullying na Coreia, Ah, mas vamos prosseguir. Mano, no que vamos a gente tá terminar isso. Amu튼, 얘기해. 제가 고등학생 때 0교시부터 10교시까지 있었었는데 Ela na época da escola, né? Ela tinha aula 0 e até aula 10. 그러면은 아침 8시 반까지 학교를 가서 Chegava na escola até 8h30. 밤 10시에 마치는 거거든요. Caraca, terminava a escola 10 horas da noite. 그거 마치고 학원을 가요. Aí termina às 10 horas da noite, aí você vai fazer um cursinho. Tipo, curso de inglês, curso de matemática, curso de alguma coisa. 그래서 하루에 6시간 이상 자면 너 대학 갈 생각이 없구나 라고. Eita, peixe! 진짜로. Ela falou o seguinte, se alguém dormisse mais que 6 horas por dia, falou assim, você não tem vontade pra faculdade, né? Então dorme aí 6 horas. Caramba, dormir 6 horas era visto como preguiça. 그럼 6시간 자는 게 이제 좀 레이지한 사람이 된 Meu 거네. Deus. Você acordava às 8h30, você estudava até às 10 e ainda ia fazer um curso. E se 10시까지 하고 você dormisse 6 horas, você era visto como 6시간 preguiçoso. 더 자면 너는 이제 게으른 사람. 그 이제 그렇게 평생을 살다 보니까 그 내 삶에 사실 인생이라는 게 어떨 땐 잘 될 때도 있고 어떨 땐 좀 실패할 때도 있는 게 인생인데 Aí a vida, né, tem os seus altos e baixos, né? 이 실패가 곧 인생의 실패라고 생각하기가 쉬운 것 같아요. Mas aí, como desde criança eles tinham essa competição, então qualquer deslize que eles tinham, principalmente essa questão de universidade, era tipo, você não conseguiu, acabou sua vida. Eles chegavam a ter esse nível de estresse. Se ele entendeu? não passasse no vestibular. Porque, pô, você tá estudando desde criança. Você fica você não tem, por exemplo, no Brasil, por exemplo, a gente pensa assim, depois eu vou jogar uma bola, você vai pensando, você vai tendo outras opções, outras visões diferentes. E querendo ou não, no Brasil, uma coisa que eu cresci no Brasil, né, o que era muito bom, é que a gente vê vários tipos de pessoas diferentes, várias realidades diferentes. Então você não fica pensando, se não der isso aqui der certo, tem outro jeito. Na Coreia não. O vizinho tá fazendo a mesma coisa que você,
O cara da outra cidade, a mesma coisa. Na idade tá fazendo todo mundo igual. Aí se você não consegue, imagina. Todo mundo... Cara, eu não sei se já teve essa sensação. Todo mundo tá indo comer. Só fica você lá, assim, você ficar sozinho. Tá ligado? Essa sensação? Imagina isso ser em todo o país. Os seus primos, sua família, os vizinhos, todo mundo foi pra faculdade. Aí você, putz, tem que fazer um ano de cursinho. Aí você pensa, minha vida eu não serve para nada. Porque desde criança eles vão colocando, se você não for pra universidade, você é um vagabundo, você não consegue fazer nada, e assim sucessivamente. Né? Você tem uma pressão social que, para nós brasileiros, para você que cresceu no Brasil, inclusive, você nem sequer tem a noção, a dimensão do que é essa pressão social. Porque aqui no Brasil, se você não faz a sua tarefinha, o seu pai fala com você, devia fazer a tarefa. Lá não. Lá se você dormir 6 horas, ela acabou de dizer, se dormir 6 horas, você é preguiçoso. 6 horas que já é pouco. 6시간도 조금인데. 그치. E 근데 daí... 그게 습관이 돼서 저도 6시간 이상 잘 못 자긴 해요. Aí aquilo virou um costume tão grande pra ela também, que ela não consegue mais dormir mais de 6 horas. Durante até hoje. até hoje. É comum do coreano dormir menos de 6 그럼 보통 horas. 한국 사람들은 6시간 이하로 많이 자? 보통 6시간이 보통 수면이거나 길어도 7시간 이상 잘 안 자는 거예요. Eu sei que a média é 6 horas, se dormir muito 7. Mas tem uma coisa na Coreia, 이거는 좀 다른 얘기인데, 내가 그 연구에 대해서 얘기할게. Se vocês procurarem, tem algumas pesquisas que falam que os coreanos eles dormem muito pouco. Muito pouco, assim, e tomam muito café. É por isso que eles produzem tanto, então. Mas Por isso é que muito eles ruim, cresceram entendeu? tanto. Porque aí o psicológico afeta demais. A pessoa fica mal psicologicamente. De tipo, a pessoa dorme, acorda, faz a mesma coisa todos os dias. Aí quando o corpo quer dar um sinal de, pô, você tem que descansar, velho. Você tem que parar um pouco, aí vai, mete café e, mano, deixa o cérebro rodar. Aí, por exemplo, quando vem uma crise fortíssima. Tem muita depressão lá. Depressão, ansiedade, tem de tudo. Burnout. Só que as pessoas não estão acostumadas. E na Coreia eles têm uma visão muito pejorativa de, por exemplo, de você ir para um psicólogo, um psiquiatra. Eles mesmo? acham que você é doido da cabeça, biruta. Tipo assim, você... Cara, isso é uma coisa assim, que eu vivendo na Coreia, né? Eu achei muito escroto. Eles não aceitarem que isso pode ser uma doença. Que algumas pessoas têm tendências a ter depressão, ansiedade. Só que eles não. Assim, se você realmente quiser ganhar, você consegue. Que essa é a geração mais velha. Tem uma cultura muito firmada da meritocracia, assim. De Não, você, tudo que você fizer, você... Não só da meritocracia, mas, por exemplo, com a época dos nossos pais, né, dos nossos avós, eles não tinham nada. Então, eles, que nem a gente falou, comia casca de madeira pra poder sobreviver. Aí, quando alguém fala tá com depressão, ansiedade, eles falam assim, mano, na minha época não tinha isso. Ansiedade, você tá reclamando de barriga cheia. Vai arranjar um trabalho, que você não tem nada a fazer, que você é preguiçoso. Se você realmente quiser, você não tinha depressão. Tem uma cultura de esforço e sacrifício, pessoal. 그 본인 노력을 해서 이뤄내는 것들 Caramba, 있잖아. que doideira. 그래서 내가 무슨 얘기까지 했냐면 Que doideira. 사람이 이제 잠을 안 자고 힘들면 커피를 많이 마시다 보면 정신이 힘들어지고 그러면 우울증도 걸리고 공황도 오고 근데 그것도 어른분들은 그걸 좋게 안 보고 야 네가 정신력으로 버텨야지 무슨 정신과를 라고 얘기를 한다. 근데 그래도 많이 바뀌고 있다. Mas agora mudou bastante. começou a mudar. Tá Começou a mudar agora, assim. 조금씩 지금은 많이는 아니지만 좀 바뀌었다고 얘기했어. Mas, puxa, pra mim, imaginar um país onde passava muita fome, comia a árvore, 나무 껍질 먹고 em 50 anos ser uma potência mundial, é uma coisa que pra gente é completamente difícil de imaginar, né? É muito difícil de imaginar um país que o pessoal tá numa pobreza extrema em 50 anos se tornar uma potência mundial. Então, realmente, deve ter vindo muitas questões aí que englobam esse crescimento, né? 되게 이제 그 주제가 되게 많았을 거다, 얘기할 주제들이. 한국은 좀 역사적으로 그 침략이 굉장히 많았던 나라여서. A Coreia, historicamente, teve muita invasão. 그래서 언제나 삶이 사실 역사적으로 항상 서바이벌이었어요, 한국 삶은. A história da Coreia, né, sempre foi um estilo, um modo de sobrevivência, sabe? Porque sempre tinha alguém atacando.
그러니까 그래서 한국의 정서적이 기본의 정서를 한이라고 얘기를 하는데 제가 생각했을 때 그 한이라는 거는 그 슬픔인데 단순히 슬픔이 아니라 슬픔과 긴장이 섞여 있는 감정이에요. Isso daqui é um termo muito difícil de explicar, né? Mas por ter tantos ataques, a Coreia, na verdade, tem um termo chamado Han, né? Han, que se você for procurar, na verdade, o nome Coreia, na verdade, Coreia não é Coreia, o nome é Hanguk. Hanmingu, que é a República da Coreia. Aí esse Han, normalmente eles significam algo coreano, né? Então, quando eles falam Hanguk Saram também, é Han, mesma coisa. Mas esse Han aqui, quando eles traduzem esse termo, eles traduzem só como uma... 슬픔? Como se fosse uma tristeza. Mas não é só isso. Tem um sentimento mais profundo nele, que é tristeza mais uma tensão misturada, sabe? Melancolia, talvez? Cara, é um termo que não dá pra gente traduzir exatamente. É uma tristeza com tensão, mas com um fio sacrifício. Eu acho que é mais um pouco mais de melancolia, mas não é uma coisa triste, assim. Cara, é uma palavra que não tem tradução. Não tem tradução, mas o mais próximo seria essa mistura de tristeza com tensão, porque sempre foi atacada, né? 그래서 이제 그런 게 정서적으로 민족 전체에 깔려 있는 것 같아요, 그 감정이. Acho que esse sentimento tem colocado na base, no coração de quase todos os coreanos, entende? Caramba. 그래서 좀 뭔가 어떤 또 가난과 그게 또 우리나라가 확 어려워졌던 게 한국 전쟁 때문이었으니까. Então, a Coreia, na verdade, naquela época que eu falei pra você, de 50, 60 anos atrás, ele ficou muito triste não, que eu vi o comentário dele. Ele ficou muito pobre por causa da guerra da Coreia, entre as Coreias, na Coreia do Norte e a Coreia do Sul. 그러다 보니까 이제 이 가난에서부터 벗어나야겠다라는 엄청난 강한 그런 열망 때문에 빠르게 성장은 했는데 이제 빈틈이 많죠, 지금. 그걸 메꿔 나가야 되는 시기인 것 같아요. Então, por eles terem passado essa crise financeira, eles se esforçaram muito para vencerem, né? Essa questão financeira, virar essa potência que todo mundo conhece. Mas, em contrapartida desse crescimento exponencial, né, financeiro, econômico, ficou muitas partes em branco, né? Porque esse crescimento foi muito rápido. Então, por exemplo, essa questão de pressão ainda vai ter que demorar muito para conseguir se estabilizar. Psicológico vai demorar. A diferença cultural, por exemplo, da geração mais velha com a geração mais nova. Porque, se eu não me engano, na Coreia, eu lembro que eu vi um documentário falando de uma geração para outra, a diferença que eles têm de realidade é quase de 100 anos. Então, pô, na época dos nossos pais, meus pais, eles comiam mato, caçava coelho com a pedra, assim, a vila se juntava para ir caçar javali, sabe, um negócio assim. Depois de 20 anos, do nada tem estrada. Depois de mais 20, o celular. Mas o que tá acontecendo aqui? Até 30 anos atrás, eu tava jogando pedra para pegar coelho. Agora eu tô com um smartphone, o que é isso? Que realidade é essa? E tem muito... Uma das coisas que mostra mais drasticamente esse crescimento que os adultos ainda também não conseguem se adaptar é o semáforo. Porque como esse crescimento foi muito rápido, na época dos nossos avós, por exemplo, eles não conseguem esperar o semáforo. Porque na época deles não tinha semáforo. Entendeu? Aí do nada colocaram um semáforo e falaram, você tem que esperar. Aí ele, por que tem que esperar? É só atravessar que nem antes. Só que agora não, só que aí tem um movimento maior de carros. Caramba, então aí, o né? Pessoal ele atravessa os noites mais velhos. Atravessa, não dá nem aí. Caramba, cara. 아니, 그거 얘기했어. 그 신호등이 가장 큰 그 예시라고. 왜냐면 어른분들이 그 성장을 빨리 했는데 그 문화를 아직 이해를 못 하신다라고 얘기를 했어요. Cara, e daí, claro que toda essa pressão social, esse sacrifício, a palavra que você falou de tristeza, uma tensão, ela seria próxima de talvez angústia no português? Não seria. Eu acho que pode se dizer que é esses caminhos. É o caminho do guerreiro ali, né? Você sentiu um peso existencial. É exatamente isso. É um peso que... Está no coração que está todo coreano.
Todos Koreans. 그 한이라 뭔가 그 모든 한국 사람들의 마음이 어떤 무게처럼 있는 거다라는 거를 얘기를 했어. 그러니까 응구수자라는 단어가 있는데 그거를 한국말로 지금 다 딱 그 정확하게 번역을 못 하긴 해야겠거든. 뭐 아무튼 그런 게 있다. Caramba. E daí, claro que tudo isso culmina numa das maiores taxas de suicídio 그래서 do 그렇게 mundo. 자연스럽게 이제 그 자살률이 이제 높은 이유들 중 하나가 이런 사회의 그런 흐름이죠. 약간 높은 경쟁과 Essa concorrência extrema, 자기의 실패를 받아들일 수 없음과 de não saber se lidar com o próprio fracasso, 비교 의식과 ficar com essa coisa de comparação, sabe? Sempre a grama do vizinho é mais verde que a minha. 굉장히 삭막해요, 사실. E assim, principalmente em Seul, é muito preto e branco a vida, sabe? Uma coisa que eu até falei pra minha esposa esses dias que a gente tava no Brasil, cara, o Brasil é muito colorido, sabe? Parece que aqui as pessoas vivem a vida. Mesmo São Paulo? Cara, mesmo São Paulo. É mesmo? São Paulo um pouco menos, né? Mas mesmo assim. É? Mesmo assim. Na Coreia, cara, eu tava conversando com ela esses dias também. Na Coreia, parece que as 24 horas passam 2 vezes mais rápido. Eu não sei que sensação é essa. O pessoal tá o tempo todo... É tudo muito rápido, velho. Tudo informação toda hora. Todo mundo tem que fazer alguma coisa toda hora. Você não consegue ficar parado. Se você muito ficar trabalho. parado... Na Coreia, a vida é dedicada ao trabalho. Não tem lazer. Lazer tem. Mas o lazer deles é trabalho também. Por exemplo, quando eles vão fazer um date... eles pensam... Ó, melhor exemplo. Eles vão viajar pra França, exemplo. Pra Paris. Aí, em vez de ele pensar, no primeiro dia eu vou pro Louvre. Não. A gente vai sair do hotel às 8 da manhã. Chega 8h30 lá, vê durante 1 hora esse museu, sai, vai pra cafeteira do lado, que é famosa por causa de tal, toma um café durante 20 minutos, sai, vai, e é tudo... Eles são muito metódicos. Muito metódicos. muito. Eles constroem a rotina, mesmo no lazer, eles constroem a rotina de tempo a tempo, de momento a momento, certinho, né? Aí na Coreia é tudo muito... 그래서 이제 한국은 뭔가 흑백이고 Não é nada improvisado a vida lá. 색깔이 다양한 느낌이다라고 얘기를 했어. Faz sentido eles serem uma potência porque você consegue ali ter um controle maior da sua vida, né? E maior da sua realidade. No Brasil, por exemplo, por mais alegre que seja, né? O pessoal aqui não tá ligando pra muita coisa, não. O brasileiro eu chamo, igual, já teve falando de convidados mesmo, da diferença cultural, eu chamei eles, eu falei assim, ó, a live é 9 horas, eles falaram assim, ó, vou chegar com 10 minutos de antecipação. Eles chegaram 8h50 exatos. 8h50 exatos. E eu até falei assim, pra Adriana, uma indagação. Falei assim, poxa, cara, que complicado. Eu, por ser brasileiro, tava esperando que eles iam chegar umas 9h30 e tudo mais. Fiquei até chateado. Falei, pô, a gente não tá na Coreia, né? Fiquei até um pouco indignado. O brasileiro, quando eu convido um convidado brasileiro, o cara chega 10 horas da noite, 11 horas da noite, às vezes dá 8 horas, dá 9 horas, ele fala assim, ó, eu não vou vir hoje não, que eu tô bebendo, tô enchendo a cara. Já aconteceu, cara. Já aconteceu do convidado falar assim, ô, Felco, hoje eu não vou ir, que eu tô enchendo a cara aqui. Foda-se, cara, foda-se, tô enchendo a cara aqui e pá no seu cu também. 한국에서 그러잖아. 나갈까요? Se você fizer isso na Coreia, já era, você vai ser cancelado. É mesmo? 영원히 일 못해요. Você nunca mais vai conseguir trabalhar nessa área assim. 아무 일도 못해요. Nenhum trabalho. Porque comenta, né? Você fala assim, pô, eu convidei esse cara, o cara veio 9h30. Ele não tem respeito pelas pessoas que trabalham, não? Tipo, na Coreia, é uma visão muito pelo outro. Se a minha hora ela é muito importante, a sua hora é tão importante quanto a minha. Então, por isso que normalmente eles preferem chegar cedo. Que nem a gente chegou o quê? 10, 15 minutos cedo por causa disso. Entendeu? Que interessante, cara. 너 시간이 중요한 것도 내 시간이 중요하다라는 né? 거를 이제 한국 사람들도 중요하다고 생각하네. Que diferente isso daí, né? E uma outra pergunta que eu tenho, que é muito interessante. E ela gosta de conversar essas coisas. Ela gosta. Ela gosta. 이런 얘기하는 거 좋아한다. 재밌어요, 지금. Ela gosta bastante. É que assim, ela gosta de papos meio diferentes também, sabe? Sérios e engraçados, assim. Que legal. Tá uma pergunta que eu tenho. Como que é o cancelamento na Coreia do Sul? Porque lá o pessoal, vejo que tem uma pressão muito grande de ser perfeito. E quando um artista falha? E quando um artista não é tão perfeito? Quais são os danos sociais? Existe uma cultura de cancelamento na Coreia como existe no Brasil, por exemplo? 브라질처럼 캔슬하는 문화가 무슨 말이야? 브라질에서는 뭔가 잘못을 하면 마음에 안 들면 얘를 제외하거나
없애거나. 아, 대중들이? 대중들이. 아, 캔슬 문화. 한국에도 있는지. 한국에도 있죠. Na Coreia também tem essa cultura. E é muito extremo. Muito extremo. 네, 한국은 조금 그 도덕적 결함에 굉장히 예민합니다. Mas na Coreia, o importante pra eles é a questão de... 도덕이 뭐였지? Esqueci o termo agora. 도덕... 뭐지? Não é lei. É tipo respeito. Respeito. É tipo respeito. 도덕이... mas respect 같은 결함에 거... 굉장히... 도덕이 맞나? Nossa, agora falta a palavra. Mas é como se fosse mais uma questão de parâmetro social, isso, um parâmetro social. 예를 들어서 좀 Por exemplo. 제일 최근에 있었던 가장 큰 이슈 중에 하나가 um dos hot issue que tiver esses dias. 그 어떤 한 배우가 바람을 Teve ator que pulou a cerca. 근데 이제 그 Traiu. 상대 여자가 ator de dorama. 여자였고, Ator de dorama. 상대 여자가 술집 여자였고. A mulher na qual ele traiu era uma 술집 여자는 몸 파는 여자? Era uma prostituta. Ele traiu a esposa dele como prostituta. Isso. Um ator de dorama. Isso. 근데 그 여자가 이 남자가 나랑 바람 폈다는 걸로 이제 협박을 계속 해온 거죠. 돈을 달라고. 내가. Aí essa mulher que foi traída, 그 당한 여자가? 아니 그 바람 핀 여자가. 너랑 나랑 바람 폈다는 사실 내가. Entendi. Aí essa prostituta, ela começou a extorquir ele. Tipo, eu vou contar pra todo mundo que você traiu sua esposa comigo, hein? 그래서 이제 이 남자가 돈도 몇 번 주고. Esse ator também deu dinheiro pra ela. 그러다가 이제 이 협박의 수위가 계속 올라가니까. Aí essa extorquição, tá certo? 이제 Extorsão. Essa extorsão foi aumentando cada vez mais. 남자가 고소를 했어요, 그 여자. Aí ele entrou com um processo nela. 근데 이제 그 과정에서 어쨌든 이 배우가 바람을 폈다, 술집 여자라 이게 더 이슈가 된 거죠. Mas mais do que essa mulher ter feito a extorsão do ator, o que rodou mais nas notícias foi que esse ator traiu a esposa. Entendi. Entendeu? 그래서 자살했어요. Aí esse ator tirou a própria vida também por causa disso. Caramba. Não aguentou essa pressão social. Por conta do cancelamento, ele tirou a própria vida. 왜냐면 그 어떤 그러니까 어쨌든 그 사람 사생활의 흠집이라고 해야 되나? 그게 그 사람이 쌓아왔던 모든 코레오를 다 무너뜨리는 그런. Porque ele conseguiu criar, na verdade, todo um ideal, né, no nome dele, uma coisa pessoal, que começou a ter uma rachadura. Nessa imagem que ele conseguiu criar, entendeu? Aí ele foi perdendo o respeito, perdendo o nome, a imagem que ele tinha positiva. Aí ele não aguentou. Caramba. Lá todo mundo tem que ser perfeito, né? 거의 다 완벽해야 되는 거다, 한국에는. 아무래도 좀 약간 그렇게 생각하는 것도 있는 것 같아. 가수가 돈을 많이 벌잖아. 그러니까 감당해야 된다. 가수뿐만 아니라 연예인 전체가. Aí o cara falou assim, na Coreia a visão que eles têm é, os artistas, né, eles já ganham muito dinheiro. Então é um peso que eles precisam saber lidar. Uma pressão que eles precisam saber lidar. Cobrança. Por você ganhar muito dinheiro, tem uma cobrança. Só dos artistas. uma devolução social, assim. 그래서 그러면 한국에는 뭔가 아티스트 연예인들한테는 뭔가 이거에 대한 뭔가 화답인 것처럼 너가 더 조심해야 되고 도덕적으로 잘 지켜야 되는구나 라는 거지. 엄청 조심을. Tem que tomar muito cuidado. Aqui no Brasil, por exemplo, tem o caso do Neymar. 네이마르 그게 있거든, 케이스가. Que o Neymar, ele traiu a esposa grávida. 지금 임신한 와이프를 com uma prostituta 다른 술집 여자랑 이제 바람을 E essa prostituta, ela foi em rede nacional. TV에 나와서 ela foi no Fofocalizando. 유명한 TV에 나오고. Fofocalizando. Fofocalizando? Isso. Fofocalizando é um canal. É um programa. Fofocalizando라는 어떤 TV 프로그램이 있대. 거기까지 나오고. Ela foi no Léo Dias. Léo Dias이라는 어떤 인물이 있는데 그분도 이제 그런 이슈, 디스패치 같은 느낌으로 하는 분이죠. Falar que o Neymar inseriu o pênis nela. 네이마르가 그 여자한테 이제
그 성기를 넣었다 그 여자에게 넣었다라는 거를 얘기하러 갔다. E daí o que acontece? O que acontece? As pessoas elas não cancelaram o Neymar. 근데 elas falaram assim. 캔슬을 하지 않고. O que elas falaram? Elas falaram assim. Tudo bem, 괜찮아. mas essa prostituta tem quantas bolas de ouro? 근데 그런 이 술집 여자는 그 골든볼을 몇 개 갖고 있냐. 골든볼이 이제 축구에서 제일 잘하면 1년에 한 번씩 받는 게 있거든. 그래서 걔는 골든볼 몇 개 있냐. 그러니까 얘기를 했어. Ou seja, o que fica mais é a conquista do atleta do que os desvios sociais de caráter ali. 도덕적인 건 크게 중요하지 않다. 사회생활은. 맞아요. 그렇게 생각해. 그 사실 저는 한국인으로서 그런 해외의 그런 반응이 되게 신기하긴 해요, 사실. Ela acha muito interessante essa coisa fora da Coreia, né, das pessoas, como elas lidam com essas notícias, esses acontecimentos, sabe? 근데 한국도 요즘은 되게 많이 바뀌고 있는 것 중에 하나가 한 사람의 일방적인 의견을 딱 들었는데 알고 봤더니 그게 아닌 그런 것들을 좀 많이 겪다 보니까 중립을 일단은 지키려고 하는 게 생겼죠. Aí na Coreia uma coisa que está mudando recentemente foi que antigamente, quando eles ouviam só um dos lados, as pessoas já atacavam o outro lado. Então essa pessoa tá errada, essa pessoa tá errada. Só que aí as pessoas começaram a ter essa experiência de, não, calma aí. Eu comecei a ouvir esse lado, não era exatamente o que essa pessoa tá, a primeira pessoa tá falando, não. Juízo social ali, né? Aí eles começaram a ficar mais no meio. Tipo, não, vamos, aconteceu de alguém, o Felca fez isso. Vamos ver o que o Felca vai falar. Quero ver o que ele vai falar mesmo sobre esse assunto pra gente conseguir dar um veredito, ter a minha opinião sobre. Um amadurecimento. Né? Eu acredito, né? Um amadurecimento um pouco maior. Como que é a homofobia na Coreia do Sul? 한국에서 Como que é quando um coreano ou uma coreana, moço ou moça, é homossexual? Tem um casal, ele tem um cônjuge do mesmo sexo. 같은 성별을 가진 그 커플이 있을 때는 어떻고 그런 건 어떤지. 게이나 뭐 그분들을 대하는 애티튜드. 문화적으로 봤을 때 어떤지. 이건 제가 그 뮤지션이라서 조금 보편적인 생각이랑 다를 수도 있는데. Por ela ser artista, né, por ser uma pessoa que trabalha com música, pode ser que ela tenha o pensamento dela não seja o padrão da Coreia. 확실히 요즘 아직까지는 익숙하진 않다. Mas ainda não é uma coisa que eles sentem natural. 근데 젊은 사람들 사이에서는 os mais jovens, 사람을 사랑한다는데 uma pessoa ou uma outra. Qual que é o problema? 라고 생각을 하는 경우가 좀 Tem, é mais comum os mais jovens pensarem dessa forma. 근데 대세적으로는 사실 좀 혐오가 조금 더 대세긴 하죠. Mas assim, pelo fluxo do momento, eles não gostam muito. Eles não têm uma visão muito positiva de homossexuais ou casais homoafetivos. Eles não gostam muito. 왜냐면 만약에 당장에 길거리에 남자 커플이 손을 잡고 이렇게 둘이 걸어다니면 다 쳐다볼 거야. Porque provavelmente se dois homens ou 여자 두 명은 괜찮잖아 보통. 남자만 그렇지. 그렇지. 여자는 연인일 거라고 생각을 못. Porque quando são dois homens, aí provavelmente as pessoas já vão olhar, ficar olhando assim, por que esses caras estão andando de mão dada? Mulher já não tanto. Porque na Coreia as mulheres lá têm um pouco mais de contato. Então eles nem imaginam que elas seriam lésbicas, por exemplo. Entendeu? As mulheres elas já têm mais um contato natural. Aí tipo, se as duas mulheres andarem de mão dada, eles pensam naturalmente, são duas amigas. Mas se dois homens andarem de mão dada, eles já vão começar a olhar, falar, por que esses caras estão de mão dada? 근데 또 최근에 제일 인기를 많이 끌고 있는 크리에이터들은 다 또 그런. Então, eu falo isso que acabou de falar também. Mas na verdade, uma coisa, assim, um dos pontos que eu vejo que tá fazendo com que mude essa visão é porque um dos maiores criadores de conteúdo na Coreia agora, principalmente youtubers ou que aparecem na TV, são transgender. Transexual. Transsexuais ou homossexuais. Eles aparecem e ninguém fala nada. Tipo, normal. entendeu? Através de artistas transexuais, homossexuais, está tendo uma normalização. 그래서 보통 그런 분들을 인해서 좀 더 이제 보편화가 되고 있다.
Mas, assim, isso é o meu ponto de vista, né? O bom dessas pessoas estarem um pouco mais ativas é porque essas pessoas não ficam forçando uma coisa. Tipo, elas mostram, eu sou assim. E é isso. E isso não me faz diferente de você. Eu não quero ter uma mordomia a mais do que você. Eu sou assim, você é assim, e a gente vive numa sociedade assim. E acabou. Entendeu? Ninguém fica querendo militar por cima. E acabou, sabe? Diferentes, porém iguais, né? Eu sou homossexual, você é heterossexual, mas estamos juntos aqui no mesmo ambiente. Você paga imposto, eu pago imposto e é todo mundo igual. E acabou aí, entendeu? Isso é um dos pontos que eu acho que tá mudando bastante. Legal. Na Coreia. E eu acho que é necessário também.